O Paddock parecia respirar por conta própria naquela tarde. Não era apenas o movimento de gente indo e vindo, nem o barulho dos motores sendo aquecidos ao fundo, nem o eco das chaves de impacto batendo em porcas e parafusos como se fossem martelos em bigorna. Era algo mais antigo, mais instintivo, como se aquele lugar tivesse um coração escondido batendo sob o concreto. O ar trazia uma mistura densa de gasolina, borracha quente e café forte servido em copos pequenos, daqueles que aquecem a mão e não aquecem a alma. O sol estava baixo, tingindo as laterais dos caminhões de equipe com um dourado breve, antes de desaparecer atrás de nuvens que começavam a se juntar como pensamentos pesados. Ayrton Senna atravessava aquele corredor de boxes como quem atravessa um corredor de hospital, consciente de cada ruído, de cada olhar, de cada pausa, mas sem deixar que nada disso alterasse sua postura. Não havia pressa em seus passos. Havia direção. Ele carregava o capacete na mão e a forma como segurava aquele objeto dizia muito. Era pesado, sim, mas não era peso. Era responsabilidade. O macacão estava fechado até o pescoço. As luvas ainda não. O rosto era sério, mas não duro. Era o rosto de alguém que se acostumou a pensar por dentro e a falar por fora apenas quando necessário. Os que o conheciam de perto reconheciam aquele estado, uma espécie de recolhimento antes do confronto. Ele não se escondia, mas também não se oferecia. Era como se estivesse em diálogo com algo que os outros não ouviam. Às vezes era a pista, às vezes era a própria consciência, às vezes era Deus numa oração silenciosa que não pedia vantagem, mas lucidez. E havia algo mais ali, naquela tarde, uma sensação de que o ar ia mudar. Não era superstição, era percepção. Senna sempre percebeu o que estava para acontecer antes de acontecer. O mundo, para ele, não era uma sequência de eventos, era um conjunto de sinais. Ele caminhou mais alguns metros, passou por um grupo de mecânicos que riam alto, passou por 2 dirigentes conversando com gestos largos, passou por uma câmera de televisão que varria o paddock, procurando algum rosto conhecido para transformar em notícia. Alguns o cumprimentaram com a cabeça, outros apenas observaram. No paddock, todo mundo observa. É um ambiente de julgamento constante, onde a velocidade não é o único parâmetro, reputação pesa, política pesa, expectativas pesam. E expectativas, quando não são suas, viram correntes. Foi então que a frase veio. Não veio como grito, nem como provocação explícita. Veio como comentário que se pretende inteligente, como conclusão de quem gosta de parecer dono da verdade. Um jornalista, desses que gostam de ocupar espaço com palavras, aproximou-se com um gravador e um sorriso inclinado, um sorriso de quem acha que está colocando um homem em seu lugar. Ele falou num tom controlado, e por isso mesmo mais cortante. Você nunca vai ser campeão mundial. A frase pousou no ar, e por um segundo o paddock pareceu diminuir. O barulho ao redor continuou, mas como se tivesse se afastado alguns passos. Senna parou, não travou, não se assustou, apenas parou. Aquele tipo de pausa que acontece quando o corpo decide esperar a alma terminar de interpretar algo. Ele respirou. O ar entrou e saiu devagar. Se alguém esperava uma reação explosiva, ficou frustrado. Se alguém esperava um sorriso tímido, também. O que houve foi um silêncio intenso, daqueles que não são vazios, são cheios de significado. Ayrton virou lentamente o rosto em direção ao jornalista. O olhar dele não era de ofensa nem de desafio, era de presença. Era um olhar que dizia, eu ouvi, eu registrei, e agora isso é meu. O jornalista sustentou por alguns segundos, talvez esperando que a fama, a câmera, a plateia invisível lhe garantissem superioridade. Mas o olhar de Senna não competia. Ele apenas existia, firme, como uma linha reta no meio de uma pista molhada. A frase "nunca vai ser" trazia consigo um mundo de suposições. O jornalista não dizia apenas sobre títulos. Ele dizia sobre destino, sobre limite, sobre quem pode e quem não pode. E esse tipo de frase costuma ter um veneno específico. Tenta reduzir um homem ao seu momento atual. Tenta amputar o futuro pela raiz.
Senna conhecia esse veneno. Desde garoto, ele ouvia variações disso. Kart não dá futuro. Europeu não vai respeitar brasileiro. Você é rápido, mas é emotivo. Você não sabe perder. Você se coloca em risco. Sempre o mesmo esforço, enquadrar o que não cabe em moldura. Ele não respondeu, com palavra alguma. E essa ausência de resposta não era fraqueza. Era disciplina. Uma disciplina rara. Aquela que segura o impulso de provar algo ali mesmo, de vencer uma discussão, de ganhar um ponto no jogo do ego. Ayrton não vivia de pontos pequenos. Ele vivia do que importava. E naquele instante o que importava não era vencer o jornalista. Era vencer o relógio. Era vencer a pista. Era vencer a si mesmo, o único adversário que ele levava realmente a sério. Ele voltou a caminhar. O jornalista ficou com o gravador no ar por um segundo, como se tivesse perdido o timing de sua própria provocação. Ao redor, alguns cochicharam. Outros fingiram que nada aconteceu. A vida no paddock engole cenas assim como o asfalto engole chuva. Rápido, silencioso, mas deixando marcas. Senna entrou no box. O ambiente ali tinha outro cheiro. Um cheiro mais concentrado de óleo, metal e eletricidade. O carro estava à sua espera, parado, mas vivo, como um animal contido. Os mecânicos se moviam com precisão, cada um sabendo exatamente o que fazer. O engenheiro principal aproximou-se com prancheta e voz de quem tenta ser objetivo para não contaminar o piloto com ansiedade. Falou sobre temperatura dos pneus, sobre desgaste, sobre o céu fechado, sobre a chance de a chuva chegar com força. Ayrton ouviu e assentiu. Ele fazia perguntas curtas. Respondia com frases curtas. Não era frieza, era foco. Era o jeito dele de guardar energia emocional para o lugar certo. Enquanto os outros falavam, ele olhou para a pista ao longe, como se conseguisse ver além do muro, além das arquibancadas, além do horizonte. O céu estava mudando. A luz dourada do fim de tarde começava a se apagar, substituída por um cinza carregado. O vento vinha diferente, trazendo umidade. Senna reconhecia esses sinais como quem reconhece o som de um motor desafinando. Havia chuva no caminho, e com chuva havia oportunidade. A chuva não perdoa, mas também não se impressiona. Ela coloca todos no mesmo lugar, tira as máscaras da potência. Expõe quem tem sensibilidade, quem tem coragem, quem tem paciência. Ele sentou no cockpit. O ato de entrar no carro sempre tinha algo de solene. As pernas se acomodavam num espaço estreito, quase desconfortável. O cinto de segurança prendia o corpo como um compromisso. As mãos encontravam o volante com naturalidade, como se voltassem para casa. Ele ajustou a posição, apertou alguns pontos, testou pedais. Cada gesto era uma conversa silenciosa com a máquina. Não era apenas técnica, era intimidade. Quando colocou o capacete e baixou a viseira, o mundo externo se distanciou. O som ficou abafado, o campo de visão se estreitou. E, curiosamente, o pensamento ficou mais claro. Havia algo paradoxal ali. Quanto mais fechado era o espaço, mais amplo se tornava o horizonte interno. E foi nesse instante, com a viseira fechada, que a frase do jornalista voltou. Não como dor, mas como faísca. Você nunca vai ser campeão mundial. A frase tentou se impor como sentença, mas dentro do capacete, dentro daquele universo particular, ela era apenas ruído. Ruído útil, ruído que podia ser transformado em combustível, porque Senna tinha um jeito peculiar de lidar com ataques. Ele não guardava ressentimento como quem guarda pedra no bolso. Ele guardava como quem guarda fogo, mas um fogo controlado, canalizado. O que para muitos viraria vingança, para ele virava desempenho. O que para muitos viraria discussões, para ele virava trabalho. A pista sempre foi o lugar onde ele resolvia tudo. O carro saiu do box. As rodas rolaram lentamente até a área de alinhamento. Ao redor, outros carros, outras equipes, outros pilotos, cada um com seu mundo particular atrás da viseira. O circuito tinha seu próprio som. Um som que não era apenas motor. Era vento cortando, era freio chiando, era a vibração do asfalto transmitida pelo chassi. O público nas arquibancadas era uma massa indistinta, mas presente, como o mar agitado ao fundo.
A chuva começou. Primeiro, gotas tímidas, quase invisíveis. Uma poeira de água. Algumas pessoas olharam para cima. Alguns engenheiros se agitaram. O céu estava decidido agora. Aquele cinza não era promessa, era aviso. Para muitos, a chuva significa risco desnecessário. Para Senna, a chuva sempre significou honestidade. Na chuva não há vantagem fácil. Na chuva, a pista exige verdade. O alinhamento final. Luzes vermelhas acesas. Silêncio. O tipo de silêncio que faz o coração parecer mais alto. Senna respirou fundo uma última vez. Não havia medo. Havia respeito. E havia uma entrega absoluta ao que estava prestes a acontecer. As luzes se apagaram. A corrida começou. A primeira aceleração é sempre um choque. O carro dispara, e o corpo sente a força puxando, comprimindo, exigindo. A aderência naquele momento ainda era incerta. A pista começava a ficar escorregadia em pontos específicos, criando armadilhas. Senna segurou o carro com uma suavidade que parecia contradizer a velocidade. Ele largou bem, evitou confusões, manteve o traçado limpo. Enquanto alguns pilotos já se empurravam e arriscavam demais, ele cuidava do que era seu. Espaço, tempo, ritmo. A corrida avançava e a chuva também. O traçado que antes era claro começava a se tornar uma superfície cheia de nuances. Pedaços do asfalto seguravam mais, outros menos. Poças surgiam onde antes havia apenas sombra. A visibilidade diminuía. Os respingos levantados pelos carros da frente formavam uma névoa densa. A visão era limitada, mas a percepção de Senna parecia aumentar. Ele sentia o carro, sentia a pista, sentia o limite exato entre acelerar e perder. Ele começou a ganhar posições. Uma ultrapassagem por fora, limpa, em um ponto onde a maioria não tentaria. Uma freada mais tarde, mas não imprudente, apenas exata. Um momento de paciência esperando o adversário errar 1 centímetro. E na chuva, 1 centímetro vira metro. Ele não parecia lutar contra ninguém. Parecia apenas seguir uma lógica superior, como se estivesse escrevendo a corrida com a própria mão. Num rádio, a equipe chamava com cautela, alertava sobre condições, sobre pneus, sobre possíveis mudanças. Senna respondia curto. Ele não queria conversa. Queria silêncio. Porque o silêncio para ele não era ausência, era espaço para ouvir o que importa. E o que importava naquele momento era o carro falando, a pista respondendo, o motor cantando numa nota precisa. A cada volta, a confiança dele crescia. E confiança, em Senna, nunca foi arrogância. Era uma confiança construída em horas e horas de treino, em noites de reflexão, em disciplina. Ele sabia que tinha habilidade na chuva, mas sabia também que a chuva pune qualquer excesso de ego. Por isso, sua confiança era humilde. Era a confiança de quem sabe o que faz, mas respeita o imprevisível. O público percebia. Algo acontecia. Não era só que ele estava rápido. Era a forma como ele era rápido. Enquanto outros carros balançavam, corrigiam, pareciam lutar, o carro de Senna fluía. Era como assistir a alguém tocar um instrumento difícil com naturalidade. A mesma nota que em mãos comuns soa dura, nas mãos certas vira música. E ali, na pista molhada, Senna parecia fazer música com a velocidade. Uma bandeira amarela apareceu em um setor. Alguém havia escapado. A chuva não perdoou. Senna reduziu no ponto exato. Contornou o perigo, retomou a velocidade sem se desorganizar. Ele não se impressionava com o caos. O caos sempre existiu. O que muda é como você se posiciona dentro dele. E aqui entra algo que talvez você reconheça na própria vida. A gente que perde a cabeça quando tudo complica. A gente que só encontra clareza quando tudo complica. Senna era desse segundo tipo. Sob pressão, ele ficava mais limpo por dentro, mais simples, mais direto. Como se o mundo externo apertasse e com isso eliminasse o supérfluo. As voltas passavam. Ele alcançou os líderes. A disputa ficou mais intensa. O spray da água levantada pelo carro da frente dificultava enxergar o ponto de frenagem, mas Senna parecia adivinhar. E não era adivinhação. Era leitura, era experiência, era coragem calibrada. Ele se aproximou, estudou, esperou o instante. O outro piloto cometeu um pequeno erro.
Abriu uma linha mínima. Senna mergulhou com precisão, sem tocar, sem provocar acidente, apenas ocupando o espaço que a pista ofereceu por um segundo. Quando saiu da curva, já estava à frente. Limpo, firme, incisivo. A liderança não veio com festa. Veio com continuidade. Ele assumiu a ponta como quem assume um compromisso, não um troféu. Agora, o desafio era manter. Na chuva, liderar é caminhar no escuro segurando uma vela. Você enxerga pouco, mas precisa decidir por todos. O primeiro carro é quem enfrenta a água mais pura, quem encontra as poças antes dos outros, quem abre caminho. E isso exige uma coragem específica, não a coragem de atacar, mas a coragem de sustentar. E ele sustentou. Volta após volta, com uma constância que parecia desumana, mas era profundamente humana, porque vinha de disciplina, não de magia. Havia suor dentro do macacão. Havia tensão nos antebraços. Havia calor e frio ao mesmo tempo. O corpo do piloto é uma máquina também, mas uma máquina que sente. E Senna sentia cada vibração, cada microdeslizamento, cada mudança de aderência. A pista falava com ele numa língua de pequenos sinais. Ele respondia com mãos firmes e suaves. Perto do final, a chuva ficou mais intensa. A luz diminuiu. O céu parecia pesado demais, quase tocando o circuito. Os faróis de segurança refletiam na água, criando manchas brilhantes. No asfalto, alguns pilotos diminuíam por segurança. Outros entravam nos boxes para pneus diferentes, tentando adivinhar a melhor escolha. A equipe de Senna monitorava, avaliava. Havia tensão no rádio, mas Ayrton continuava, calculando dentro do carro, sentindo se a escolha fazia sentido. Ele era metódico até em momentos em que o mundo parece pedir instinto. E era instintivo até em momentos em que o mundo parece pedir método. Esse equilíbrio era raro. A última parte da corrida se aproximava. E, com ela, o tipo de cansaço que não é só físico, é um cansaço mental, um desgaste de atenção, porque manter foco absoluto por tanto tempo é como segurar uma corda esticada no limite. Qualquer tremor pode arrebentar. E a chuva, nesse ponto, é uma tentação. Ela convida ao erro. Ela sussurra, relaxa só um pouco. Senna não relaxou. Ele apertou o foco, como se na última fase ele se tornasse ainda mais presente. Quando faltavam poucas voltas, o segundo colocado se aproximou em alguns momentos, tentando pressionar. Senna não reagiu com desespero. Manteve seu ritmo, seu traçado, seu controle. Ele sabia que o desespero é uma armadilha. Na pista, como na vida, às vezes o outro tenta te tirar do teu caminho não com força, mas com inquietação. Faz você olhar para trás. Faz você esquecer a curva à frente. Senna olhava para frente. Sempre. A bandeira quadriculada apareceu no horizonte como um fim inevitável. O coração do circuito parecia bater mais alto. O público se levantou. A equipe na mureta se inclinou. Senna cruzou a linha de chegada em primeiro. E por um breve instante, foi como se o mundo inteiro soltasse o ar que estava prendendo. Ele diminuiu a velocidade, levou o carro com cautela, ainda respeitando a chuva, como se a corrida não tivesse terminado até que ele estivesse seguro. No cockpit o corpo vibrava, não de alegria explosiva, mas de alívio profundo. O tipo de alívio que vem quando você sabe que entregou tudo o que tinha e que ainda assim manteve a dignidade. Ele estacionou. Os mecânicos correram. Alguns levantaram os braços, outros batiam palmas. Havia gritos, havia risos. Mas Senna desceu do carro com a mesma sobriedade com que entrou. Tirou o volante, soltou os cintos, levantou-se. A chuva batia no capacete. Ele retirou o capacete devagar. O rosto estava molhado. Era difícil dizer onde terminava a água da chuva e começava o suor. Os olhos estavam vivos, porém serenos, e ali, naquele retorno ao paddock, a frase do jornalista voltou ao cenário como se o destino tivesse feito questão de colocar as peças no mesmo tabuleiro. O homem estava lá, com o gravador, com a câmera por perto, com uma expressão que agora era menos certeira e mais desconfortável. O ambiente ao redor parecia mais atento, porque todos sabiam, todos tinham ouvido, e agora todos tinham visto. Senna caminhou na direção dele,
Não acelerou. Não teatralizou. Ele se aproximou como sempre, com firmeza silenciosa. O jornalista levantou o gravador, talvez tentando recuperar a posição, tentando transformar aquele momento em algo que ainda o favorecesse. Mas não havia frase pronta que competisse com o que acabara de acontecer na pista. Não havia argumento, não havia teoria. Havia o fato. 5 minutos depois da sentença, a realidade tinha respondido. Senna parou ao lado do jornalista, olhou nos olhos dele, e ali, nessa troca de olhares, não havia humilhação, não havia desejo de esmagar. Havia algo mais complexo e mais bonito. Havia uma lição, porque Senna não precisava derrotar pessoas para se sentir vitorioso. Ele precisava apenas ser fiel ao próprio propósito. Ele falou baixo, numa voz que não buscava a plateia, mas alcançava qualquer um que estivesse disposto a entender. Nunca é uma palavra muito grande. Não era uma frase de efeito vazia, era um aviso ao mundo. E talvez, naquele instante, era um aviso a você também, mesmo que você nunca tenha pisado num paddock, mesmo que nunca tenha ouvido um motor de Fórmula 1 de perto, porque o mundo é cheio de jornalistas invisíveis, prontos para declarar o que você será ou não será. Às vezes eles têm rosto, às vezes são parentes, às vezes são colegas, às vezes moram dentro da tua cabeça, repetindo medos antigos com a voz de gente antiga. E essas vozes adoram palavras absolutas. Nunca, sempre, impossível. Palavras que fecham portas, palavras que tentam encurtar a estrada. Senna seguiu andando. Não ficou esperando reação. Não pediu desculpa por ter vencido. Não pediu licença por existir. Apenas seguiu. A equipe o abraçou, o parabenizou. Ele respondeu com gestos contidos, sorrisos pequenos. Ele não era indiferente ao carinho. Ele apenas não se deixava inflar por ele. Havia um senso de responsabilidade que o mantinha no chão. Um senso de que cada vitória era um degrau, mas também uma cobrança. Porque vencer na Fórmula 1 não é apenas vencer uma corrida. É carregar um país no peito. É carregar um nome que deixa de ser só seu e vira símbolo. E símbolo pesa. No trailer da equipe, ele se sentou por um momento. O barulho do lado de fora parecia distante agora, filtrado por paredes finas. Ele tirou as luvas, passou a mão pelo rosto, fechou os olhos por alguns segundos. Dentro dele, não havia euforia. Havia avaliação. Havia um exame silencioso do que foi feito. Ele lembrava de cada curva, de cada ponto em que o carro escorregou um pouco, de cada instante em que poderia ter errado. Ele não se satisfazia facilmente. Não por ingratidão, mas por fome de excelência. E essa fome não era por aplauso. Era por coerência. Ele queria ser coerente com o próprio padrão. A frase do jornalista já não doía, porque não era mais ameaça. Era passado. Mas Senna sabia que outras frases viriam. Outros homens com gravadores viriam. Outras dúvidas viriam. A Fórmula 1 é um mundo que testa o tempo inteiro. Se você vence, vão dizer que foi sorte. Se você perde, vão dizer que você acabou. Se você é intenso, vão dizer que é desequilibrado. Se você é calmo, vão dizer que não tem sangue. Sempre haverá um rótulo. Pronto! E a maior vitória, muitas vezes, é não vestir nenhum deles. Ele lembrou por um segundo de si mesmo mais novo, ainda no kart, com as mãos pequenas e o coração grande demais para o corpo. Lembrou das primeiras pistas, das primeiras viagens, do sentimento de estar sempre provando algo para alguém. E lembrou do momento em que entendeu que provar para os outros é uma prisão. A única prova que liberta é a que você faz com você mesmo. É quando você olha no espelho, ou melhor, quando você olha para dentro e sabe, eu fiz o que podia, eu fui íntegro com meu sonho, eu respeitei meus valores. Ayrton Senna, naquele fim de tarde, não tinha se tornado campeão mundial. Não ainda, mas algo dentro dele tinha vencido um campeonato invisível, o campeonato de não permitir que palavras alheias definissem o tamanho do seu destino, o campeonato de transformar dúvida em direção, o campeonato de manter a fé no próprio caminho, mesmo quando o mundo tenta estreitar a estrada. Lá fora, a chuva continuava. O circuito se esvaziava aos poucos. O céu já não tinha dourado.
Era um cinza fechado, como se o dia tivesse se encerrado de forma definitiva. Mas dentro do paddock, e sobretudo dentro de Senna, havia uma luz diferente. Não uma luz de espetáculo, uma luz de propósito. E é aqui que você entende, se estiver disposto a olhar com calma. O que define um homem não é a frase que lançam sobre ele, é o que ele faz com essa frase. Há pessoas que carregam uma palavra cruel por anos, e ela vira destino por puro cansaço. Há pessoas que ouvem uma sentença e transformam em impulso, não por orgulho, mas por convicção. Senna era a convicção. Ele era aquele tipo raro de ser humano que não precisa gritar para ser ouvido, porque sua vida fala com coerência. O jornalista naquela história é só um personagem. O paddock, um cenário. A pista, um palco. Mas o conflito é universal. É sempre a mesma luta. O mundo tentando te reduzir e você tentando permanecer inteiro. A diferença está no volante. Quem segura o volante? Você ou as vozes? Senna segurava o volante. E segurava também o silêncio. Um silêncio que não era fuga, era resposta. O silêncio de quem sabe que certas coisas não se discutem, se fazem. E fazer, naquele universo, significava entrar na chuva como quem entra no próprio medo e sair do outro lado com mais clareza do que antes. Quando ele saiu do trailer, mais tarde, o paddock já estava quase vazio. Luzes artificiais iluminavam poças pelo chão. O som dos caminhões sendo fechados, das caixas sendo carregadas, criava um ritmo de encerramento. Senna caminhou sozinho por um trecho, sem equipe, sem câmera grudada. O rosto já mais seco, o olhar ainda distante. Ele parou por um instante e olhou para o circuito, agora silencioso. A pista parecia outra sem os carros, sem o barulho, sem o perigo. Mas ele sabia. A pista guarda memória. E ele também guardava. Há dias em que a vida te oferece uma escolha escondida. Ou você reage como todo mundo reage, ou você cria uma maneira própria de responder. Naquele dia, Senna respondeu do jeito dele. Com 5 minutos de pista, com chuva, com coragem, com respeito, sem humilhar, sem agredir, apenas mostrando com a força tranquila de quem sabe onde pisa que nunca é uma palavra grande demais para caber na boca de alguém que não conhece a tua luta. Porque ninguém vê as horas silenciosas, ninguém vê as noites em que você duvida e mesmo assim levanta. Ninguém vê as pequenas renúncias, os sacrifícios invisíveis, o esforço que não aparece em fotografia. As pessoas só veem o momento final e acham que podem explicar, mas só você sabe o caminho inteiro, e por isso, só você pode decidir o destino inteiro. Senna seguiu andando, e cada passo parecia dizer algo sem dizer, como se o asfalto molhado refletisse não apenas luzes, mas uma certeza. O futuro não pertence a quem decreta, pertence a quem trabalha, a quem acredita, a quem insiste com dignidade. E essa dignidade, naquele homem, era tão evidente quanto a chuva que ainda caía. No Mizu. Fim, a história não é sobre um jornalista que errou uma previsão. A história é sobre um piloto que entendeu cedo que a melhor resposta é a que não depende da aprovação de ninguém. E quando, mais tarde, o mundo o veria levantar troféus de campeão mundial, talvez alguns lembrassem daquela frase no paddock, talvez não, mas não importava, porque o verdadeiro troféu daquele dia foi outro. Foi a prova de que a palavra nunca só tem força quando você a aceita como verdade. E você, quando ouvir o teu nunca, vai fazer o quê? Vai discutir com o mundo gastando voz e energia? Vai baixar a cabeça e acreditar? Ou vai entrar na tua pista, seja ela qual for, e deixar que a tua vida responda? A chuva, às vezes, é o que te dá a chance de mostrar quem você é. A chuva é difícil, é fria, é incômoda, mas ela revela. Ela tira o brilho falso das coisas fáceis. Ela exige o essencial, e o essencial, quando aparece, não precisa de discurso. Senna não precisou. Ele apenas correu, e ao correr, ensinou sem ensinar. A maior vitória é permanecer fiel ao próprio propósito, mesmo quando alguém tenta te diminuir com uma frase. Porque no fim, a linha de chegada mais importante não está no circuito, está dentro de você. E é ali que você decide, todos os dias, se vai ser conduzido por palavras alheias ou se vai conduzir a própria história com as mãos firmes no volante,
mesmo sob chuva, mesmo com o mundo dizendo que você não vai.